Olá, bom dia a todos. Hoje é terça-feira, dia 8 de junho. Hoje nós temos aula de matemática e de história. Na aula de matemática, vamos continuar sobre o capítulo 4 de geometria, onde vamos ver sobre os poliedros, nas páginas 70 e 71, onde vocês vão ler e responder no livro. Em história, nós vamos também ler o capítulo 4, onde vamos ver sobre os povos antigos da América, nas páginas 42 até a 51, que é somente para leitura. E aí vocês vão responder esse questionário na folha. Então, vamos ver agora nos livros o que nós vamos estudar hoje. Então, no livro de matemática, na página 70 e 71, vamos ver sobre os poliedros, e aqui vocês vão ter que fazer uma comparação entre os prismas e as pirâmides. Primeiro, vocês vão observar esta cena, que se passa no Centro Cultural da cidade onde moram a Sara e o Maurício. E aí tem alguns objetos aqui nessa sala que vocês vão ter que observar nas letras A e B. Então, onde está o objeto que lembra a forma de uma esfera? E aí vocês vão escrever aqui, observando a cena acima. A lata de lixo lembra a forma de qual figura geométrica? Também vão observar a cena aqui em cima para responder. E aí, a número 2, vocês vão classificar as figuras geométricas em prisma ou pirâmide. Figura geométrica não plana é quando ela ocupa um espaço, né? Elas têm um espaço maior num ambiente. Mas antes da gente dar continuidade aqui à explicação, vamos ver primeiro qual é a diferença entre um prisma e uma pirâmide. Então, aqui nós podemos ver que os prismas são poliedros que possuem duas bases, que são polígonos iguais. Então, eles têm bases iguais na parte superior e inferior ou nas laterais, né? Que são normalmente retangulares ou quadradas. E a pirâmide, ela tem somente uma base e as faces delas laterais são formadas por triângulos. Então, essa é a principal diferença entre os prismas e as pirâmides. Os prismas têm formatos quadrados ou retangulares, e a pirâmide tem a base e as laterais em forma de triângulo. Neste outro quadro, temos mais um exemplo para identificar melhor a diferença entre as pirâmides e os prismas. Então, aqui nós temos ambos com a base igual e as laterais das pirâmides em forma de triângulo e as laterais dos prismas em formas retangulares. Então, essa é a grande diferença que fica mais visível com este quadro. As bases dos poliedros são iguais e o que muda é a lateral, que muda totalmente a forma também do poliedro, se transformando em pirâmide ou em prisma. Então, o prisma ele sempre vai ter as duas bases iguais na parte superior e inferior, e as laterais retangulares. E as pirâmides têm somente uma base e as laterais triangulares. Então, após a explicação, fica bem mais fácil de identificar e classificar quais figuras são prismas e quais são pirâmides, né? Então, é só observar as bases, quando tem duas bases assim, né, de frente uma para outra, e quando tem somente uma base ligado aqui em cima com as formas triangulares. Então, fica bem mais fácil a classificação desse jeito. E na página 71, vocês vão comparar os poliedros, né, que tem as faces com superfícies planas, né? Aqui nós podemos ver um poliedro que tem uma superfície plana aqui nas extremidades, que são as bases, e nas laterais, comparando com os corpos redondos que vimos na aula anterior. Então, vocês vão colocar aqui se eles são poliedros ou corpos redondos, né? De acordo com a explicação que já vimos na aula anterior. E aqui é número 4, vocês vão colocar verdadeiro ou falso para as duas frases aqui embaixo. Então, na letra A, os poliedros são figuras geométricas não planas que não têm nenhuma face plana. Então, aqui nós já temos uma explicação do que é um poliedro, então já podemos identificar se essa frase é verdadeira ou falsa. Os corpos redondos têm superfícies arredondadas. Então, de acordo com o que estudamos na aula anterior, também já podemos afirmar se é verdadeiro ou falso.
Então, no livro de matemática, somente essas 2 páginas, agora vamos ver o livro de história. Vamos dar início, então, ao capítulo 4 no livro de história e vamos saber um pouco mais sobre os povos antigos da América, que é o continente também que fazemos parte, né? Que ele é dividido entre América do Sul, América Central e América do Norte. Então, vamos saber um pouco mais sobre como esse continente foi formado. Então, começa na página 42, vai até a página 51, onde vocês já sabem que é importante ler com bastante calma, bastante paciência, observando as palavras destacadas, né, que querem informar algo muito importante, uma informação um pouco mais importante sobre o assunto a ser estudado, né? E aqui nós temos alguns povos que viveram aqui no continente antigamente, né? Então temos que ler com bastante atenção, observar as imagens, as legendas que contam um pouco mais da história desse povo que viveu aqui épocas atrás. Então temos aqui uma foto de um lugar bem conhecido, bem famoso, né? Que é na cidade do México, que são antigas edificações que até hoje são um mistério para a humanidade, né? E aí vocês vão ler com bastante atenção, observar as imagens, as legendas, para responder o questionário que está na folha da atividade impressa. Sempre observando as imagens, né, que fala sobre o Império Azteca, que era um império que tinha um exército muito poderoso. E aí vocês vão descobrir o porquê. Tem alguns nomes bem difíceis para ler também, temos que prestar bastante atenção. Aqui os indígenas da região do Peru, que era uma região bastante habitada por povos indígenas, assim como aqui no Brasil, né, na América do Sul. Na página 50, vemos sobre o Império Inca, que também era uma grande sociedade da época. E aqui no Peru, nós temos um pequeno texto falando sobre o Machu Picchu, que também é algo que as pessoas têm bastante curiosidade para conhecer, que é uma cidade bem interessante, num lugar bastante alto, que vocês vão poder saber um pouco mais de informação aqui. Então, no livro de história é somente isso, vocês vão ler com bastante atenção, observar as imagens, as legendas, né? Saber um pouco mais como era a América antigamente, né? E responder o questionário na folha e enviar a foto. Qualquer dúvida, vocês já sabem, é só me perguntar. E se não conseguirem ler alguma palavra também, podem me perguntar que eu auxilio vocês. Por hoje é somente isso. Tenham todos um bom dia.